Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Bem-vindos à sala do banquete. Vamos participar nesse instante do nosso espaço conhecido como Clamor Missionário. Deixe o seu like, se inscreva neste canal, abençoe outras pessoas, compartilhe para que essa mensagem alcance aqueles que precisam ouvir falar sobre missões. O assunto que eu quero falar hoje é bem sugestivo. A questão é: quanto vale um centavo? Lógico, né? Nós sabemos que um centavo vale um centavo, mas vamos ver o conteúdo. Vamos falar um pouco sobre missões. A obra missionária, a obra que Deus confiou à sua amada igreja, confiou a cada um de nós. E observe que todas as vezes que falamos sobre missões, a primeira ideia que vem na mente, isso é na igreja, isso é na comunidade, pensa logo em ganhar, arrecadar dinheiros para enviar para o campo missionário e pensa logo em fazer comida. Feijão tropeiro, salpicante, essas coisas todas. E você sabe que isso é verdade. Pensa logo em fazer isso. Quando faz essas coisas que arrecadam até uma quantidade boa, volumosa, mas não acontece nada além daquilo que devia acontecer. E, pelo contrário, as pessoas que se envolvem vendendo, se estressando, e devido à aprovação ou à reprovação de Deus, muitos têm me procurado com problemas de saúde, de estresse. Muitos, quando me procuram, já têm saído das suas igrejas, porque o marido não concorda com a esposa vendendo e vice-versa. Há aquela desarmonia simplesmente porque Deus não está no controle. E preste bem atenção. E por infelicidade nossa, quando acontecem essas coisas, é muito fácil a liderança transferir para o diabo. Não, o diabo está furioso e tal. Não é a fúria do inimigo, não. Vamos aprender com Jó. Jó não deu nenhuma honra a Satanás. Satanás estava ali tentando ele, fazendo tudo por permissão de Deus, mas ele disse numa hora bem cruel, ele disse: nu eu vim e nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Vamos aprender com ele, com Jó, não dá honra a Satanás. Mas muitos dizem: não, minha irmã, meu irmão, não. Eu tenho procurado e isso eu tenho me despertado. Quando não é fazer comida, essas coisas, é o tal do bazar, chamado bazar missionário. É uma vergonha, meu irmão. Você pode perguntar: pastor, tem alguma coisa errada nisso? Vou explicar. A obra missionária é algo muito sublime. Não depende de um comércio, que seja grande ou pequeno. Não, de jeito nenhum. Não depende de valores. Não. Eu aprendi porque eu aprendi errado e agora aprendi o certo. Eu fiz missiologia há 5 anos. Eu aprendi uma coisa muito boa que até preguei, que missões faz com os pés andando, com os joelhos orando, com as mãos contribuindo. Eu aprendi isso e preguei. E eu sei que a obra missionária precisa de tudo isso, mas não depende apenas dessas atitudes. Eu estou falando isso para abrir os olhos daqueles que estão remando contra a maré. Vou contar para vocês em rápidas palavras. Um dia eu estava orando, após um culto missionário. Cheguei em casa aí, eu fui incentivado a orar pelos mantenedores, orar por aqueles que pregam, orar por aqueles que contribuem, aquele negócio todo, aqueles que são enviados, e orar por aqueles que oram. E eu estava orando, e quando eu fiz uma oração pelos mantenedores, eu fui repreendido pelo Senhor, para surpresa minha. Os irmãos acreditem se quiserem, não é obrigado a acreditar. Deus falou comigo calmamente. Ele disse: tudo isso é bom, mas não é o suficiente.
Então eu parei, respirei fundo, falei no meu coração, e então eu queria saber onde estava falhando, qual era a falta, qual era o problema. E a resposta veio, quando Deus disse: o meu plano missionário já está pronto. Não é preciso de arranjos. Aí eu tremei, porque era tudo quanto eu fazia. Então perguntei: mas como, Senhor? E ele respondeu: milhões, eu observando tantas coisas que se fazem no mundo e eu fazendo igual. E ele disse: olha, meu filho, missões, não há outro mantenedor além do Espírito Santo. Nenhum homem, por mais célebre que seja, não pode assumir esse lugar de mantenedor. Mas tem se levantado vários mantenedores, fulano é mantenedor, e a obra missionária está como que fosse um carro com um freio de mão. Então aí começou a dar um nó na minha mente, porque foi isso que eu aprendi fazendo 5 anos de missiologia, que tinha que vender, tinha que arranjar oferta, eu aprendi, achei que estava fazendo certo. E ele continuou também dizendo: não precisa implorar para que alguém faça doações, porque a maior doação já foi feita, Jesus. E aquilo eu fiquei meio atônito. E ele disse claramente: na minha mente, missões não precisa de bazar. Missões não está em liquidação. Essa obra apenas teve um grande começo, mas está estagnada. Aí então fiquei atônito. Foi quando eu fiquei meio preocupado, porque foi tudo o que aprendi e eu questionei. Então tudo o que aprendi está errado, Senhor? Então eu só não gritei, meus irmãos, porque era mais ou menos às 3 horas da manhã e eu ia escandalizar os vizinhos e acordar a minha família. Então me segurei. Então eu perguntei: mas o que é que está errado, Senhor? São muitos missionários espalhados no mundo, eu sou testemunha disso, eu vejo. A nossa igreja contribui para a obra de missões no exterior, a minha família contribui na obra de missões. O que é que está de errado? Onde estamos falhando? Como podemos consertar? Tenha misericórdia de nós. Foi o meu questionamento. Foi aí que ele começou a falar mansamente. É como que o céu descesse. E ele disse: veja bem, preste bem atenção a isso, tá? Se fala muito em missões, mas está aquela confusão. Você não vê êxito, você vê só calamidade, calamidade, calamidade. A violência aumentando na família, dissensões nas igrejas, nos ministérios, nas convenções, porque as coisas estão indo de forma errada. E eu quero ser bem breve. Ele disse: eu não creditei esta grande obra à agência, como estou vendo, mas creditei à minha igreja. E muitos, por interesses próprios e financeiros, têm transferido esta incumbência sem a minha ordem. Quer dizer, aquilo que é para a igreja fazer, transfere para a agência. E era o que eu estava fazendo, e eu achava que estava certo. Então, ele falou também sobre a inversão de valores, que não se começa em Jerusalém. Como na minha família? Qual é a família que não tem alguém que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus? Quantas irmãs de círculo de oração existem no Brasil e no mundo que seus esposos não são evangélicos, não se converteram? Quantos irmãos que existem neste mundo que as suas esposas não se converteram? Quantos, muitas vezes, até pastores que têm filhos desviados, até aqueles que nunca foram crentes? E por que agora eu quero atravessar e lá nos confins da terra, se Jerusalém não está pronta? O dever de casa foi isso que ele me repreendeu. E é isso que eu tenho pregado na igreja, e é isso que eu tenho, por muitos, tido como um camarada ultrapassado. E eu fiquei muito aflito quando ele falou isso, porque era tudo o que eu estava fazendo. Eu achava que enviando uma oferta missionária para o exterior estava resolvido, a igreja mandou, eu mandei, é como que eu pagasse um débito.
Sabe o que aconteceu? Bem de frente à nossa igreja sede, abriu um bar. Fiquei zangado, indignado. Eu questionei, como é, senhor? E vai ficar assim? É o delegado, né? Não é mais pastor. E o senhor não falou nada. Então, o seu silêncio me incomodou, eu vi muitas sugestões de muitos irmãos, falaram sobre isso, mas como a resposta não veio de Deus, eu coloquei por um caminho certo, correto, o caminho da oração. E a oração foi para fechar o bar. E todo mundo concordou, aqueles que eu falei pessoalmente. Porém, numa noite estávamos orando nesta mesma igreja, de frente ao mesmo bar, com esse mesmo propósito. E o Senhor falou para mim, você está preocupado com a África, né? Porque teve lá um ciclone, nós tínhamos um missionário lá, um irmão que estava lá, que nós ajudávamos e não mantinha. Nós não era mantenedor, ajudava, dava uma ajuda lá. E mantinha, todo mês mandava oferta para a agência missionária, que eu não vou dizer o nome aqui. E o Senhor disse, olha a África aí, bem de frente de vocês. Por que fechar? E ele disse, avança. Quer dizer, o bar, para mim, era um bar, mas para Deus era a África. E ele continuou dizendo, a obra missionária, para ser realizada com êxito, precisa de amor e fé. Simplesmente isso. E ele disse, vou te mostrar como é que se faz missões, aguarde que eu vou falar com você. Então esperei, fui para casa, né? Cheguei do culto, tal, fiquei preocupado, o senhor vai falar. Passou a noite, não falou, o dia amanheceu, que estava preocupado e pensava que estava fazendo certo, mas peraí, tem até alguma coisa errada. Aguardava ansioso, sem esperar, esperava que Deus enviasse uma resposta por meio de alguém, nada. Após fazer algumas obrigações de casa, eu fui estudar um pouco, como de costume, e meditar sobre missões. Na minha salinha, nessa nossa salinha, a sala do banquete. Por isso, na sala do banquete tem um banquete para aqueles que estão desnorteados, tá bom? Eu estava desnorteado, eu estava igual a mulher samaritana, eu tirando água de um poço e a fonte estava de frente a ela, mesmo frente a frente com ela. E eu na sala do banquete tinha uma riqueza. Então eu sentei, abri um dos meus livros, como de costume, já tinha aberto a Bíblia, outras Bíblias, abri um dos livros, peguei lá na estante, abri um livro e tal, e me deparei com um folheto antigo, antiguíssimo, lá dos anos 90, eu morava ainda em Aracaju, que contava a história real de um jovem, o incidente que aconteceu na obra de missões. E o título deste folheto era Quanto Vale um Centavo? Foi a partir da lida deste folheto que a minha visão que eu tinha de missões, equivocada, os horizontes se abriram e eu tive consciência que eu devia mudar. A história contava no folheto que tinha um menino que andava perambulando na rua, uma criança com 10 anos de idade, pequeno ainda, e tinha uma mulher a senhora estava preparando uma caixa de alguma coisa para mandar para a África, de agasalho, etc. E ele entrou lá, maltrapilho, brincando, e perguntou, a senhora vai para onde? Para onde é isso aqui? E o camarada do correio quis reclamar com ele, a mulher disse, deixa, não. E ele ficou. Ele disse, eu posso ajudar? Ela disse, pode. Ele tinha 1 centavo no shortzinho. Ele tirou, comprou um folheto que tinha lá no correio e deu. E o folheto, a mulher botou e foi para a África. 10 anos depois, este folheto, quando chegou na África, foi parar na mão de um dos líderes daquela nação. Ele lendo se converteu. E 10 anos depois ele precisou de um pastor para dirigir aquela igreja na África. E ele mandou buscar no Brasil. E quem foi enviado, ou seja, na cidade onde o menino morava, e quem foi enviado foi aquela criança, que tinha 10 anos. Ele foi enviado para ser missionário naquele lugar. Então, meus irmãos, missões não precisa de dinheiro, precisa de fé, precisa de amor, precisa de acreditar. E no finalzinho do folheto dizia, não faça missões pensando em dinheiro, porque meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor dos Exércitos. Faça missões com amor e fé.
Então façamos missões, irmãos. Missões não precisa de vendedores, precisa de adoradores fiéis que façam e acreditem nesta grande obra. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva nesse canal e abençoa outras vidas que precisam ser abençoadas. Que Deus abençoe, um abraço e a paz do Senhor Jesus.